Aleluia, glória a Deus. Vamos começar nosso estudo bíblico de hoje. Você pode ir chegando, sejam bem-vindos, todos que estão aqui comigo. Isso aí, vamos chegando, aguardando outros. E nós vamos continuar o nosso estudo sobre Apocalipse. Que livro maravilhoso! Quantas verdades nós precisamos estudar, quanto que nós precisamos mergulhar nas palavras eternas. Nós vamos hoje voltar para o capítulo 11. Seja bem-vindo, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Vamos estudar Apocalipse. Hoje, partindo do capítulo 11, a partir do versículo 15, nós estudamos na live passada, deixamos gravado aqui no feed do Instagram, lá no YouTube, Geisa Carneiro também, você pode acompanhar, caso você não tenha estado comigo aqui, né, online. Que bom que temos muitos irmãos que sempre estão aqui conosco ao vivo e outros pegam depois. E o nosso objetivo aqui é compartilhar a palavra de Deus, é estudarmos. Nós precisamos estudar a palavra de Deus que não passa, a palavra de Deus que é eterna, que é alimento para a nossa alma. A palavra de Deus é vida. E como eu estava falando, vamos continuar do capítulo 11. Nós já vimos até o capítulo 10 e uma parte do 11, quando João viu as duas testemunhas. Nós vimos o tocar das 6 trombetas. A Bíblia fala de 7 trombetas e hoje a gente vai para a 7ª. Shalom a todos, nada faltando, nada fora do lugar, tudo em ordem, tudo pleno, de acordo com aquilo que o Senhor planejou para nós. Glória a Deus. Você pode começar a chamar aí seus amigos, mandar o aviãozinho, aperta o coraçãozinho e vamos movimentar esse Instagram com o estudo da palavra de Deus. Amém? Glória a Deus. Seja bem-vinda, Mônica, seja bem-vindo, Dário, Dânia querida, eu que já tá aqui, Yasmin, tanta gente abençoada. Sejam bem-vindos. Nós vamos estudar a palavra. A partir aqui do capítulo 11, versículo 15, não deixa de pegar a sua Bíblia. Pega aí a Bíblia, pega papel, pega caneta, anota tudo, estuda mais, pesquisa mais, se aprofunda na palavra de Deus. Oi, Verinha, paz do Senhor. Fernanda, Amália, do Ceni, querida, Isa, Gil, aí minhas companheiras e companheiros, glória a Deus. Vamos começar. Mara Mônica, oi minha linda, que bom estar com você aqui também. Glória a Deus, que o Espírito Santo de Deus nos ensine. Eu oro, o Espírito Santo de Deus leva o nosso pensamento cativo em obediência a Cristo, que não haja em nós nenhuma confusão, nenhum temor de homens, nenhum temor do mal, mas que apenas o temor do Senhor, que é o princípio de toda sabedoria, esteja guardando a nossa mente, o nosso coração, que cada um que está aqui comigo agora e aqueles que vão chegar a cada dia sejam mais apaixonados pela palavra, desejem cada dia mais o Senhor e a sua verdade, e o amor dele esteja transbordando através da nossa vida. Glória a Deus, o Senhor te abençoe, nos abençoe. Elzinha, minha linda, Shirley, glória a Deus. Eu não vou conseguir ver todo mundo que entra, porque a partir de agora, Apocalipse vai ficando mais complexo e eu quero aproveitar o máximo do tempo aqui da live para transmitir a você conhecimentos, entendimentos, revelações, mas tenha certeza que qualquer ensino sobre Apocalipse, ele nunca é conclusivo, porque Apocalipse é um livro de símbolos, de analogias. Apocalipse é revelação de algo que estava escondido, mas traz muitos simbolismos para nós.
aquilo que o Senhor já trouxe entendimento, aquilo que cala no meu coração, é o que eu quero compartilhar com você, principalmente para incentivar você a estudar cada dia mais a palavra do Senhor. Então, nós vamos começar a partir do versículo 15, já pegou a Bíblia? E vocês podem ir aí dando amém, colocando foguinho, coraçãozinho, chamando outros para estarmos aqui estudando a palavra. Paz do Senhor, Rosália, seja bem-vinda mais uma vez. E antes de ler o texto da palavra de Deus, eu quero falar com você sobre dois termos. Hoje nós vamos falar da introdução a esses dois termos escatológicos que são muito importantes nós conhecermos para entendermos o desenrolar de Apocalipse. Porque escatologia não está apenas em Apocalipse. Apocalipse é o livro da revelação e aponta para o final dos tempos. Mas existem os profetas, Mateus, o próprio Jesus, ele pregou muito sobre o fim dos tempos. Tessalonicenses, Paulo falou em algumas das suas cartas, Pedro também falou. Então, existem alguns termos escatológicos que são importantes a gente conhecer para que a partir de agora, desses capítulos mais complexos, a gente possa compreender o desenrolar daquilo que Deus revelou a João. Amém? Você vem comigo? Então, você está aí é porque você vem, né? Glória a Deus. Então vamos lá. O primeiro termo que eu quero falar com você antes de continuar a leitura de Apocalipse, que a nossa proposta é ler o capítulo ao máximo, né? E meditando, é sobre a segunda vinda de Cristo. Você acredita que existem controvérsias teológicas, diferenças de entendimento sobre a segunda vinda de Cristo? Como será? Quando ninguém sabe, isso aí é claro e ninguém discute, porque a Bíblia diz que nem o Filho sabe. Jesus disse, nem eu sei, só o Pai sabe. Então está determinado pelo Pai e quando ninguém sabe. Mas existem alguns versículos que nós precisamos lembrar antes de entrar nesse capítulo, porque a sétima trombeta aponta para a segunda vinda de Cristo. Houveram as 6 trombetas e nós estudamos na última live. Você volta para lá se você esqueceu ou você que não pôde estar aqui. E você vai ver que houve um intervalo entre a 6ª e a 7ª trombeta. E agora na 7ª trombeta é informado sobre o retorno do nosso rei. Aleluia! Nath, minha linda, que bom te ver aqui. Natália, minha filha querida, que saudade. Que bom que a gente pode estar aqui, né? Online, virtualmente. Então vamos lá. Sobre a segunda vinda de Cristo, eu quero ler Lucas 1:27. Quem vai me ajudar a escrever aí? Se mais de uma pessoa escrever, não tem problema. Escreve aí no comentário para quem chegar depois poder abrir a Bíblia ou fazer as suas anotações. Lucas 21:27. Alguém escreve aí? Lucas 21:27. Então se verá o Filho do Homem numa nuvem com poder e grande glória. Me lembrei agora de um cântico. Eu era criança e a gente cantava. Então se verá o Filho do Homem, exatamente como está o texto bíblico, vindo sobre as nuvens com poder e glória. Que tremendo, né? A gente precisa cantar mais sobre a vinda de Jesus, né? Minha geração cantou muito, a gente vai voltar a cantar. Em nome de Jesus. Então, foi o próprio Jesus que disse que ele mesmo viria numa nuvem com poder e glória. 1 Tessalonicenses 4:16-18. 1 Tessalonicenses 4:16-18. Pois, dada a ordem com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, gente, o desejo da vinda de Jesus era
tão forte no coração da igreja do primeiro século. Eles aguardavam Jesus para já, eles não se imaginavam não ver Jesus voltando. Esse anseio nós precisamos ter também. Não é que eles estavam aqui dizendo que estariam vivos, mas era o anseio do coração dele, diante da revelação que o Espírito Santo estava confirmando, porque Jesus já havia dito de que o Filho do Homem viria novamente. E aí o apóstolo Paulo diz: assim estaremos com o Senhor para sempre. E nós, seremos arrebatados com ele nas nuvens para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos com o Senhor para sempre. Consolem-se uns aos outros com estas palavras. Eu quero agora dizer exatamente isso para você. Seja consolado com a certeza de que Jesus virá. Jesus voltará. Ele voltará em glória e os seus filhos reinarão com ele eternamente. E nós precisamos nos consolar, nos alegrar, nos fortalecer com essa verdade. O outro texto sobre a vinda de Jesus, antes de nós lermos o capítulo de Apocalipse, é Mateus 16, 27. Mateus 16, 27. Pois o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então recompensará a cada um de acordo com o que tenha feito. Olha como é diferente agora já essa palavra do texto de Lucas que nós lemos. Aqui fala de uma recompensa que Jesus virá dar a cada um dos seus filhos de acordo com o que tem feito. Não são as nossas obras que salvam, mas as nossas obras, o nosso bom testemunho, a nossa fidelidade ao Senhor trará recompensas para nós. O último texto, antes da gente ler Apocalipse, é Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 11. Eu deveria ter começado com ele, né? Aqui exatamente o anjo dizendo, quando os discípulos, os apóstolos estavam vendo Jesus subir, e os anjos chegaram e apareceram e disseram: varões galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus que dentre vocês foi elevado aos céus, voltará da mesma forma que o viram subir. Aleluia, glória a Deus, Jesus virá e todo olho o verá. Então a segunda vinda de Jesus é algo certo, é algo que acontecerá. Não está em apenas um livro da Bíblia, o próprio Jesus anunciou e nós precisamos viver ansiando e nos preparando para a sua volta. Aqui tem um outro termo escatológico que a gente vai falar sobre arrebatamento, mas antes eu quero ir para o texto de Apocalipse. Por que eu falei da segunda vinda e citei esses outros textos? Porque o texto que a gente vai começar a ler de Apocalipse agora fala justamente sobre isso. Abre aí a Bíblia, 11, Apocalipse 11, a partir do versículo 15. A gente vai ler até o versículo 19, que é o final desse capítulo. Apocalipse 11, de 15 a 19. Glória a Deus, Safira, isso mesmo, glória a Deus. Apocalipse 11, 15. E o sétimo anjo tocou a sua trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para sempre. As 6 trombetas, elas trouxeram juízos parciais de Deus sobre a terra. Não foi em toda a terra, foi 1/4 da terra, todas as vezes, 1/4. 1/4, né, gente? Minha mente aqui falhou, fiquei em dúvida se foi 1/4 ou 1/3. E depois da vinda de Jesus, haverá um milênio e depois as taças serão derramadas e aí virá o juízo final. O grande dia do Senhor. E aqui nós estamos lendo nesse texto de Apocalipse 11 que Jesus voltará depois da 7ª trombeta.
Versículo 16. E os 24 anciãos, lembram deles? Desde lá do início do capítulo 4, a gente está lendo sobre esses 24 anciãos que estão assentados em seus tronos diante de Deus, prostraram-se sobre seus rostos e adoraram a Deus. Mais uma vez. Dizendo, graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és, que eras e que hás de vir, que tomastes o teu grande poder e reinaste. Iraram-se as nações, e veio a tua ira, e o tempo dos mortos para que sejam julgados, e o tempo de dares o galardão aos profetas, teus servos, e aos santos e aos que temem o teu nome, a pequenos e a grandes, o tempo de destruíres os que destroem a terra. E abriu-se no céu o templo de Deus. João estava vendo o tabernáculo celestial. O tabernáculo foi dado a Moisés, todas as medidas, os materiais, tudo como deveria ser, e Hebreus nos revela que o tabernáculo dado a Moisés foi uma cópia do tabernáculo celestial. É um dos livros muito bom para a gente estudar. Quem sabe a gente não estuda Hebreus aqui ainda junto, né? E aqui está dizendo, no versículo 19 de Apocalipse 11, que o céu se abriu e João viu o templo de Deus e a arca da aliança foi vista no seu templo. E houve relâmpagos, vozes, trovões e terremotos e grande saraiva. A arca da aliança, ela foi tomada, ela sumiu na terra, não foi encontrada em lugar nenhum. Há um mistério, até pelos próprios rabinos que tentam explicar quando que a arca foi tomada, onde que está a arca. Tem até um filme aí, né, de ficção, Indiana Jones fez, Em Busca da Arca Perdida. Isso é mais ou menos assim, né? Baseado na história da Arca da Aliança. Então, a Arca da Aliança representava a presença de Deus dentro do tabernáculo. Ela foi levada para o céu e João viu a Arca da Aliança. E aqui nesses versículos a gente lê Jesus vindo, os anciãos se prostrando e declarando tudo que iria, de uma forma assim bem panorâmica, iria acontecer depois. O julgamento das ações, o julgamento dos ímpios e a recompensa dos justos, dos filhos de Deus. Aleluia! Você pode dar um glória a Deus aí, aleluia! Você se alegra quando você ouve isso? Você se alegra? Vai anotando aí suas perguntas para você colocar aqui nos comentários no final, tá bom? Para dar tempo a gente conversar e eu conseguir ver todas as perguntas. Aquelas que eu não souber responder, claro que eu vou procurar a resposta e trago para vocês na próxima semana. Então vamos glorificar o Senhor. Vai chamando mais gente, vai apertando coraçãozinho para o Instagram espalhar esse estudo bíblico. Quando tiver postado lá no YouTube, compartilha também. Nós precisamos espalhar a palavra de Deus. Glória a Deus, aleluia! Então, o primeiro termo escatológico que eu falei com vocês aqui antes de ler essa porção de Apocalipse foi sobre a segunda vinda de Jesus. E agora eu quero falar, antes de ler os próximos capítulos, porque a gente vai fazer uma leitura bem panorâmica para a gente avançar em Apocalipse. Nós já estamos na nossa quinta live. Quem aí está comigo desde a primeira live de Apocalipse? Quem aí viu? Coloca aí um oiê ou um joinha desde a primeira. Pode ter perdido um pouco, chegado atrasado, mas está aqui. Ou assistiu depois, porque no dia, né, não estava online. Quem está aí? Hoje é a quinta, então a gente vai avançar para a gente poder chegar no propósito final, não é? Do nosso estudo aqui. Glória a Deus, Elza, Gil. Oi, Lisandra. Bom te ver por aqui. Ana Cláudia, querida. Verinha, Poli tá sempre aqui, isso mesmo. Mônica, isso. Paloma, eu que sim. Glória a Deus. Grace. Quanta gente linda. Então, vocês têm a responsabilidade de compartilhar as verdades que nós estamos estudando. Quando a gente estuda a Bíblia, não é para a gente ficar para a gente pregar a palavra de Deus. Amém? Dânia, sim. Natália, isso mesmo, filhota. Vamos lá. Então, o segundo termo é arrebatamento. Esse eu acho que pode ser um dos termos que traz mais confusão. Arrebatamento e milênio.
E uma das perguntas que na caixinha de perguntas, né, que eu coloquei quando eu estava começando as lives, meu amigo, meu amigo Saulo, vou falar o nome dele porque não é segredo. Ele me perguntou qual a teoria, né, qual a tese que eu acreditava, pós-milenista, pré-meso, ou perdão, amilenista, né, pré-milenista, pós-tribulacionista, né, pré-tribulacionista, e tudo isso tem a ver com o arrebatamento. Então fica bem atento agora, que eu vou explicar algumas coisas bem complicadas de Apocalipse, mais complicadas por causa das variações teológicas, mas com toda a fé que eu tenho e principalmente com todo o temor no meu coração, com toda sinceridade, eu vou dizer para você aquilo que eu creio diante dos estudos que eu já fiz. Eu tenho estudado alguns professores, né, que já vem há muito tempo estudando sobre o assunto, e um deles recentemente disse que antes era pós e agora é pré-tribulacionista. Já vi outros dizendo que era pré e viraram pós. Então, para você ver que não é um assunto tão simples assim. Mas guarda o coraçãozinho e foca no principal, como nós já falamos aqui desde o início, né? Conhecer Jesus, amá-lo acima de tudo, estar preparado para a sua volta. Então vamos lá. Arrebatamento, porque a vinda de Jesus tem a ver com o arrebatamento da igreja. Quem aqui não já brincou? Cadê fulano? Fulano tá aí? Não, ele tem que estar, porque foi arrebatado. Aí o outro diz assim, não, foi não, eu tô aqui, como é que ele foi arrebatado? Quem não já brincou assim, né? No meio cristão, essa é uma brincadeira muito comum que a gente faz, falando desse momento glorioso que será o arrebatamento. E a Bíblia não informa a data sobre quando será o arrebatamento da igreja, mas ela afirma que esse dia já está determinado por Deus, mas só Deus sabe. Marcos 13:32 fala isso. E alguns posicionamentos diferentes, eu vou ler aqui para você. O primeiro é o pré-tribulacionismo. O que significa? O pré-tribulacionismo, aqueles teólogos, né, ou pastores cristãos que estudam sobre a tribulação, quando será, a igreja vai passar pela tribulação, não vai passar, vai ser meio a meio, não é? Existem três tipos de... três teorias, né? Três convicções, porque quem crê na teoria tem convicção dela. Então, pré-tribulacionismo diz que a volta de Cristo se divide em duas etapas. Primeiro, ele vem secretamente, o filme Deixados para Trás, ele é pré-tribulacionista. Então, a gente vê que secretamente as pessoas são arrebatadas e são procuradas e ninguém encontra, não é? A volta de Cristo se divide então. Primeiro, Jesus vem buscar a igreja em glória, sendo visível a todos após o período da grande tribulação. Duas vezes. Uma antes da tribulação e depois todo mundo vê e depois da grande tribulação. Quem adota essa interpretação geralmente faz uma distinção completa entre Israel e igreja, porque dizem que Israel é que vai ficar para a grande tribulação, porque vai ser na grande tribulação que a nação de Israel vai reconhecer Jesus como Messias. Defendendo, será apenas isso mesmo. A igreja deverá ser retirada da terra. Essa é a teologia pré-tribulacionista, né? Haverá o arrebatamento antes da tribulação. Agora tem os mesos tribulacionistas. Essa interpretação ensina que a igreja será arrebatada no meio. Haverá 3 anos e meio, as 7 semanas de Daniel. A igreja vai passar por um tempo difícil, vai pegar o princípio das dores e depois de 3 anos e meio ela vai ser arrebatada e vai gozar de paz, de prosperidade, com o Senhor, né, de paz. E aqui na terra vai haver os 3 anos e meios depois do arrebatamento, vai ser 3 anos e meio de muita paz, porque é o tempo que o anticristo vai reinar.
mas depois disso ele vai quebrar toda a sua máscara, né? Vamos dizer assim, vai mostrar toda a sua perversidade. O pós-tribulacionismo, aqueles que defendem isso acreditam que acontecerá depois da grande tribulação. O pós defende que o arrebatamento e a segunda vinda de Cristo, lembra que eu falei da segunda vinda no início? São um único evento. Vou repetir, o pós-tribulacionismo defende que o arrebatamento e a segunda vinda de Cristo são o mesmo evento. Durante este período, a igreja participará da tribulação, será perseguida, pois Satanás e seus agentes tentarão a todo custo eliminar a pregação do evangelho, até que Jesus surgirá nas nuvens para buscar o seu povo e trará juízo sobre os ímpios. Então, essa é a visão pós-tribulacionista. Você está entendendo? Guarda aí, anota qualquer dúvida, tá bom? Para a gente poder voltar em algum ponto que você não tem entendido. Os principais argumentos dos pós-tribulacionistas, aqueles que creem que a igreja vai passar pela tribulação, porque é a igreja que é o sal da terra. João viu uma multidão que saiu da grande tribulação de salvos. Existem muitas defesas sobre o pós-tribulacionismo e eu vou falar aqui com vocês e no final eu vou dizer a vocês no que é que eu creio. A Bíblia não é clara, meus queridos, assim dizendo é desse jeito. São vários versículos e todas as teorias escatológicas sobre a tribulação, elas têm versículos bíblicos para explicar. Você acredita nisso? Então, o que é que a gente tem que fazer? A gente estuda para a gente lembrar que vai haver uma tribulação, que Jesus vai voltar e que a igreja vai estar protegida. Se eu vou passar ou não pela tribulação, o que vai importar é se eu sou realmente apaixonada por Jesus. Apaixonada no sentido daquele amor ardente, de primeiro amor, amá-lo acima de todas as coisas, não é? Eu quero dizer para vocês que a igreja primitiva, ela era, né? Ela acreditava que iria passar por essa tribulação que já foi apontada por Jesus, enquanto Jesus estava aqui na terra, e ela acreditava. Alguns textos do apóstolo Paulo também explicam sobre isso. Mas vamos lá. Os principais argumentos dos pós-tribulacionistas. Eu vou explicar mais o pós, porque é o que ninguém quer. Alguém já disse aí, misericórdia, alguma coisa assim. Ninguém quer se imaginar passando pela grande tribulação, né? Alguns dizem, mas como que Deus vai deixar a sua igreja passar pela grande tribulação? Não é? Não, isso não é justo. Aí vem com aqueles textos também que vão respaldar essa defesa do pré, né, e do meso. E eu tenho amigos bem pessoais que acreditam nos três. Isso jamais deve ser motivo de discussão, né? Apenas de compartilhar, nada de brigar com o outro, porque não, e defender, e é e não é. Não, eu preciso conhecer o que estudiosos falam sobre isso, que estudam mais do que a gente, né? Tem mestres que o Senhor deixou na terra, estar preparado para a volta de Cristo. É isso que eu tenho que estar preparado. Então, os principais argumentos pós-tribulacionistas, quer dizer, Jesus vai voltar, vai arrebatar a igreja depois da tribulação, se baseiam em alguns textos bíblicos e eu vou contar para você. Eles dizem que Jesus, no seu sermão escatológico, que está registrado nos 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, ele deixou claro que só voltaria depois do período da grande tribulação. E pasmem, os pré usam esse mesmo texto de Jesus para dizer que a igreja não vai passar na tribulação. Mas eu quero te convidar a estudar o texto e a pedir o Espírito Santo para falar com você.
Porque olha só o que diz Mateus 24, 22. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Então haverá salvação na grande tribulação, né? Mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Então, os escolhidos estarão na grande tribulação. E é aqui que os pré-tribulacionistas dizem que esses escolhidos é Israel. E eu confesso a vocês, me permitam, me desculpem até se parecer um pouco ofensivo, mas não é minha intenção. Eu acho até interessante que quando o fato de Israel ser povo escolhido de Deus beneficia alguns, eles defendem, não é, ferrenhamente algumas passagens bíblicas como sendo só para Israel. Quando não beneficia a si, aí não, é para a igreja, não é para Israel. E a gente precisa tomar muito cuidado com o antissemismo dentro da igreja, né? Que é o espírito contrário à nação de Israel. A igreja eu acho que foi na época de Lutero, não lembro o século agora, foi quem, antes um pouco de Lutero, já fazia muita divisão entre Israel e igreja. Então, Israel é Israel e a igreja é o novo Israel, mas isso não está na Bíblia, não. A Bíblia diz que nós fomos enxertados em Israel. Judeus convertidos a Jesus e gentios, que são as outras gentes que não são descendentes de Israel, convertidos a Jesus, são a igreja. Então a igreja é composta por judeus convertidos e por gentios convertidos. E todos eles são escolhidos por Jesus. Vamos lá para outro texto que é usado pelos pós-tribulacionistas, aqueles que dizem que a igreja vai passar pela grande tribulação e depois disso Jesus vem e aí Jesus reina, né? Com 1000 anos com a igreja e depois vem o juízo final e as taças. A gente vai continuar lendo Apocalipse até a nossa última live. Eu acho que mais 2 lives a gente consegue completar Apocalipse e você vai entender melhor. Mas agora eu estou falando de arrebatamento, o arrebatamento da igreja e as doutrinas que existem. Então, tem outro trecho aqui. Vou repetir que eu fugir um pouquinho aqui dando explicações, né? Estou falando do primeiro argumento dos pós-tribulacionistas que afirmam que a igreja passará pela tribulação. Eles falam que Jesus, no seu sermão escatológico, deixa claro que nós estaremos nesse período, quando fala que esse período foi abreviado por causa dos escolhidos. Em Marcos 13, 20, em Lucas 21 também, ele repete a mesma coisa. E isso, o que eu falei, que os escolhidos não são Israel apenas, mas toda a igreja, é confirmado pelo fato de que tanto Marcos como Lucas escreveram para os gentios, para a igreja gentílica. Mateus escreveu para a igreja judia, né, para os judeus convertidos, mas Marcos e Lucas também escreveram para os gentios e eles repetiram a palavra escolhido, então eles estavam falando para a igreja. O outro texto usado pela defesa dos pós-tribulacionistas, nós passaremos aqui a tribulação. Nós não sei, né? A gente não sabe que geração vai ser, mas que a gente pode passar, a gente pode. 2 Tessalonicenses 2, 3, aí já falei com a minha opinião, né? 2 Tessalonicenses 2, 3, o apóstolo Paulo afirma que antes de Cristo voltar, o anticristo se manifestará. Então, lá em 2 Tessalonicenses 2, 3, você vai anotar aí, porque eu não vou ler esse texto, que eu quero incentivar você a ler. Alguém me ajuda aí, anota esse texto aí nos comentários. 2 Tessalonicenses 2, 3. O apóstolo Paulo afirma que antes de Cristo voltar, o anticristo se manifestará. Em 2ª carta de Pedro, anota aí também, 2ª carta de Pedro, o apóstolo Pedro descreve a vinda de Cristo como um evento único e não separado do arrebatamento. No livro de Apocalipse, que é o livro que a gente está estudando, em nenhum momento é mencionado 2 fases da volta de Jesus. E quando a segunda vinda é descrita, ela ocorre após o período de tribulação. Então, passou as 6
trombetas foram tocadas, houve o período de tribulação na terra, grande tribulação. Quem estava comigo na outra live pôde ver que a gente leu alguns textos, e depois dessa grande tribulação, aí vem a segunda vinda de Cristo com o arrebatamento, que segundo os pós-tribulacionistas são o mesmo evento. Ok? Todo mundo aí comigo até agora? Você pode pesquisar aí sobre esses nomes e você vai ver todas essas doutrinas bem explicadinhas. E aí você estuda e descansa no Senhor, não é? Porque o Espírito Santo nos confirma todas as coisas. João, aqui em Apocalipse, ele instrui a igreja, lembra das 7 igrejas, as cartas, a respeito dos eventos finais. Menciona também uma incontável multidão de crentes que passarão pela grande tribulação. Apocalipse 7,14 diz assim, ó, vou ler para você, a gente já leu esse texto aqui na live, a gente está estudando o livro de Apocalipse, e aqui vou reler. Estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Aleluia, pela vitória do sangue do Cordeiro. Os crentes vitoriosos da tribulação, eles vêm de toda a nação, tribo, povos e línguas. Então não é só o povo escolhido, Israel, que passará pela grande tribulação. Haverá sim a igreja passando por esse período. Não sei se eu ou você, volto a dizer, mas a gente precisa estar preparado. E o melhor de tudo é que o Senhor nos guarda, Ele nos protege, e a gente precisa estar muito consciente do que a palavra de Deus diz. Eu li um dia desses, eu acho que até repostei, do irmão Ismael Sobrinho, que é um psiquiatra, ele é de Belo Horizonte, ele posta umas coisas bem sábias, e ele falando, né, alguém perguntou a ele, por que as pessoas sofrem tanto com as dores hoje, mais do que a geração passada, por que tantos problemas psicológicos? Ele é psiquiatra cristão, Ismael.Sobrinho, você pode seguir ele que tem muita coisa boa, que ele compartilha. E aí, sabe o que ele respondeu? Não sei se ainda está nos meus stories, mas eu vou colocar de novo para você pegar, tá bom? Que essa geração não aprendeu a sentir dor. E aí vem sobre uma carga de mensagens positivas e de autoestima que são importantes também, mas que não nos prepara para as aflições que a Bíblia diz que nós teremos. Olha quantas pessoas abandonaram a fé nessa pandemia porque não estavam firmados na rocha. Estar firmado na rocha é crer em Jesus e obedecer aos seus mandamentos. E você pode estudar o que Jesus ensinou, que você vai ver que ele falou sobre luta, ele falou sobre provação, ele falou sobre as aflições, e a gente precisa estar firmado nele. Então vamos lá. Apocalipse descreve a igreja como sofrendo perseguição por poderes satânicos durante a tribulação final, mas não sofrendo com a ira divina. Você preste bem atenção no que eu vou lhe dizer aqui. A grande tribulação é um tempo de juízo de Deus? Sim, mas não é toda a taça da ira de Deus derramada. Depois da grande tribulação, quando a igreja for arrebatada, aí é que a ira vai ser poderosa. E nós não estaremos aqui. Você não estará aqui, amém? Você está firme com Jesus? Você não estará aqui. Apocalipse representa essa divina proteção. Não, voltar mais um pouquinho. E os pós-tribulacionistas que defendem isso, né? Esse entendimento de quando será a tribulação e o arrebatamento, eles baseiam isso pensando em todas as escrituras, porque em momento algum, quando Deus trouxe juízo sobre a terra, ele poupou, ele tirou o povo dele. Quando Deus trouxe juízo sobre o Egito, ele não tirou os israelitas antes das pragas. Ele não tirou antes das 10 pragas. Você pode voltar lá, que você vai ver em Êxodo. Mas o que foi que aconteceu?
Ele protegeu o seu povo e assim será conosco. Aqueles que permanecem fiéis ao Senhor serão protegidos, protegidos na grande tribulação. Assim o povo de Deus será protegido quando a sua ira cair sobre os ímpios. O Apocalipse representa essa divina proteção através de um anjo que sela os servos de Deus em suas testas. Está aqui em Apocalipse 7. O selo, né? A gente fica mais preocupado com o número da besta na testa, no pulso, e é tanta barbaridade que a gente ouve, tanta coisa louca, tanto devaneio, até o termômetro, né? Que se coloca na testa. Tinha algumas pessoas dizendo aí que já era a marca da besta. Oh, meu Pai do céu, tem misericórdia. Tem misericórdia daqueles que ensinam errado, né? Tem misericórdia. Claro que não é. Tanto que é melhor até colocar no braço, né? Surte o efeito também de medir a temperatura, já para evitar esses desesperos. Desculpa aí se eu ofendi alguém, se por acaso você ouviu e acreditou, mas cuidado, muito cuidado com sensacionalismo. Estuda a Bíblia, mergulha na palavra. Aqueles que são de Cristo serão marcados e eles serão protegidos quando a ira do Senhor vier. Por fim, o povo de Deus será resgatado pelo glorioso retorno de Cristo. Então, aqui, respondendo ao meu amigo Saulo e a todos que me acompanham diante dos estudos que eu fiz até agora, eu vou fazer igual um pastor que eu ouvi recentemente, esqueci o nome dele, acho que é André Vieira, alguma coisa assim. Ele fez até uma live com o Nathan Rufino. Nathan Rufino é pré-tribulacionista, né? E ele disse que até o momento é assim que eu creio. Então, de acordo com os estudos até aqui, o que calou no meu coração pelos textos bíblicos que eu li é que o pós-tribulacionismo é o que vai acontecer. A igreja passará pela tribulação, ela será guardada por Deus. Por causa da igreja, o tempo será abreviado. E Apocalipse, segundo esses textos também que eu já li, não retrata uma igreja fora da tribulação, mas um retorno de Cristo pós-tribulação, depois das 6 trombetas tocadas, trazendo o juízo de Deus à terra. A 7ª trombeta é tocada, Jesus vem e arrebata a igreja. Então eu sou pós-tribulacionista. Isso, Saulo, você tá aí, eu nem vi você chegando. Eu creio assim também. Também, Carol? Amém, glória a Deus. Apocalipse 12. Eu acho os outros conversa de crente frouxo, sabia? Desculpa, gente. A gente não pode ser frouxo. Já tem crente hoje morrendo por Jesus. Olha para a igreja primitiva. Por que Jesus não livrou a igreja primitiva? Era o início da igreja. Era uma igreja cheia do Espírito Santo. Ah, é isso que eu tinha que falar também. Mas eu creio que na grande tribulação é quando haverá o maior de todos os avivamentos. Porque ali muitos se converterão. A igreja será tomada pela glória de Deus, como foi em Atos dos Apóstolos. Aquela igreja que resistiu ao Império Romano, muitos foram mortos de maneiras tão terríveis. Aquela era uma igreja cheia do Espírito Santo. É só lembrar de Estevão. E é isso. Eu não consigo crer em outra coisa. Eu não consigo crer. Eu não sei se eu ou você, se é a nossa geração, ou dos meus netos ou bisnetos, a gente não sabe o tempo. A gente só precisa entender que a gente precisa confiar no Senhor, porque se a gente passar, Ele vai estar com a gente. Ele vai estar com a gente, não vai ter medo, a gente não vai precisar temer, a gente vai estar cheio do Espírito Santo. Amém, aleluia, glória a Deus. Então vamos aqui para Apocalipse 12, porque o tempo corre, né? 1 hora para estudar a Bíblia é pouco, né, irmãos? É muito pouco. Mas a gente pode passar só um pouquinho. Aqui vai ser mais rápido, é porque eu queria realmente explicar para vocês essas teorias escatológicas. Estevão, isso mesmo, Dânia, Estevão. Vamos para a Bíblia, gente. Abre aí. Apocalipse 11. Ah, aqui é fantástico.
fantástico. Aqui tem um monte de interpretação, um monte de confusão também. A mulher e o dragão, a besta que sobe do mar, a besta que sobe da terra. É aqui que tem o número da besta, o 666. Isso, Saulo, creio assim mesmo. O povo foi guardado na tribulação lá no Egito e vai ser também. A nação de Israel é espelho para a igreja, é história, né? É tremendo. Deus é lindo demais. Vamos lá, Apocalipse 12. Apocalipse 12, vamos ler agora? E viu-se um grande sinal. Deixa eu ler aqui pelo computador que eu já pego o comentário aqui para você. Do estudo que eu preparei. Apocalipse 12:1. Vou ler na NVI. Apareceu no céu um sinal extraordinário. Depois dessa sétima trombeta, João viu um sinal extraordinário. No céu, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos seus pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. Oh, glória! Que visão gloriosa! Ela estava grávida e gritava de dor, pois estava para dar à luz. Então apareceu no céu outro sinal. Ele está falando de sinais. Um enorme dragão vermelho com 7 cabeças, 10 chifres, tendo sobre as cabeças 7 coroas. Sua cauda arrastou consigo 1/3 das estrelas do céu, lançando-as na terra. O dragão colocou-se diante da mulher que estava para dar à luz, para devorar o seu filho no momento em que nascesse. Ela deu à luz um filho, um homem, que governará todas as nações com cetro de ferro. Seu filho foi arrebatado para junto de Deus e do seu trono. Quem é esse filho? Jesus. Aqui está contando do que aconteceu no nascimento de Jesus. Aqui é uma visão que ele teve sem ser cronológica. Ele teve essa visão, não é cronológica essa visão. Deus estava mostrando a ele a vitória que aconteceu e como foi glorioso o fato de que Jesus veio, que Satanás tentou impedir que o Messias viesse. E ele continua dizendo aqui, 12:6, Apocalipse 12:6. A mulher fugiu para o deserto, para um lugar que lhe havia sido preparado por Deus, para que ali a sustentasse durante 1260 dias. Aqui é um número simbólico, vou falar mais abaixo. Houve então uma guerra no céu. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão, e o dragão e seus anjos revidaram. Essas simbologias e essas visões sobrenaturais, para mim, tá? Para mim, só me fazem lembrar que há uma realidade espiritual muito além daquilo que a gente consegue ver. E a gente precisa lembrar que existe um reino espiritual. Existem anjos que guerreiam por nós. Existem seres espirituais a nosso favor, assim como existem demônios, existe Satanás. Existe um ambiente que nós não vemos, mas que nós estamos protegidos se estamos em obediência ao Senhor, estamos lavados pelo sangue do Cordeiro, e é Jesus que nos dá a vitória. Versículo 8, mas estes não foram suficientemente fortes e assim perderam seu lugar no céu. O grande dragão foi lançado fora. Ele é a antiga serpente chamada Diabo ou Satanás, que engana o mundo todo. Olha aqui claramente falando, Satanás não é uma ilusão, né? A própria Bíblia diz quem ele é. Isso, Dânia, trazendo o entendimento do nascimento de Jesus, isso mesmo. Ele e seus anjos foram lançados à terra. Lembra que falou lá em cima 1/3 das estrelas, ali estava falando dos anjos. 1/3 dos anjos caíram com Satanás. E 1/3 dos anjos que haviam no céu, então tem mais anjo lá. Tem mais anjo para dar vitória do que demônio para nos derrotar. Você consegue entender isso? Satanás é forte. Ele tem poder? Sim. Mas maior que está em nós, nós temos um exército poderoso. Nós só não podemos dar lugar a ele, não é? Nós precisamos confessar pecados, nos arrepender todos os dias, ir ao altar do Senhor todos os dias, para que não haja nenhum argumento do maligno contra a nossa vida. E nos
firmar na nossa identidade de filhos. Nós somos filhos de Deus, nós carregamos o Espírito Santo em nós, o Espírito de Deus habita em nós, estamos selados com o Espírito Santo. Aleluia, glória a Deus. Então, versículo 10, ouvi uma voz forte do céu que dizia: agora veio a salvação, o poder e o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi lançado fora o acusador dos nossos irmãos, que os acusava diante do nosso Deus, de dia e de noite. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho que deram diante da morte, não amaram a própria vida. O problema das pessoas que temem a morte é que amam a vida da terra e se esquecem que há uma vida eterna muito melhor, incomparavelmente melhor. Se é para negar Jesus e para continuar usufruindo dos prazeres da terra, eu prefiro morrer e não negar Jesus. Porque existe uma vida eterna. E esses que venceram pelo seu testemunho diante da morte, na tribulação, eles venceram. E a Bíblia diz que estarão assentados com Cristo em glória. Portanto, versículo 12, celebrem os céus. Olha só, ele viu tudo aquilo e ele disse: celebrem já, celebrem agora os que nele habitam, mas ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vocês. Está falando do momento da tribulação, mas do momento para aqueles que não estão em Cristo. Ele está cheio de fúria, pois sabe que lhe resta pouco tempo. Por que tanta maldade? Por que tanta iniquidade na terra? Por que tantas tragédias? Porque o inimigo sabe que lhe resta pouco tempo e ele faz todo o mal, rouba, mata e destrói para que as pessoas se revoltem contra Deus e achem que Deus não está no controle, que Deus não as ama, que Deus não tem planos de paz para elas e não confiem no plano eterno de Deus que já está revelado em sua palavra. E nós estamos vendo aqui em Apocalipse e vamos ver até o final que existe um plano vitorioso do Senhor para nós. Olha o que a gente vai ver aqui no versículo 13, agora volta para o nascimento de Jesus. Quando o dragão viu que havia sido lançado à terra, começou a perseguir a mulher que dera à luz o menino. Foram dadas à mulher as 2 asas de grande águia para que ela pudesse voar para o lugar que lhe havia sido preparado no deserto. Deserto aqui não é literal. Deserto na Bíblia sempre é lugar de se esconder, lugar de ter experiências de proteção. Jesus foi no deserto para ser tentado, sim. Deserto também é lugar de tentação, mas no caso aqui o deserto é o lugar da proteção de Deus, onde seria sustentado durante um tempos e meio tempo fora do alcance da serpente. É aqui que os escatológicos, os teólogos, né, de escatologia, eles comparam esse texto com as semanas de Daniel. O diabo sabe que ele é o único que já tem o futuro certo. É isso mesmo. Por isso que ele quer levar o máximo de pessoas com ele, afastar as pessoas de Deus, da palavra, deixarem de adorar o Senhor para que ele leve outros, porque ele não tem mais jeito. Para ele não tem mais jeito. 16. A terra, porém, ajudou a mulher, abrindo a boca, engolindo o rio que o dragão fizera jorrar da sua boca. O dragão irou-se contra a mulher e saiu para guerrear contra o restante da sua descendência. Quem? Nós, a igreja. Os que obedecem aos mandamentos de Deus e se mantêm fiéis ao testemunho de Jesus. Então o dragão se pôs em pé na areia do mar. Então vamos fazer aqui um resumo. A 7ª trombeta introduz as taças do juízo, né? Fala da vida de Jesus e logo depois a gente vai ver que vão vir as taças, vai ser na próxima semana. Nos capítulos de 12 a 14, são capítulos intermediários à vinda das taças. E João vê o conflito entre Deus e Satanás, ele vê a fonte de todos os pecados, que é Satanás, ele compreende porque em breve será realizada a batalha final, ele já vê a batalha final. Nestes capítulos, Satanás é visto com toda a sua iniquidade. Eu quero incentivar você a ler, tá bom? Eu vou passar aqui
O capítulo 13, né, fala da besta que sobe do mar, da besta que sobe da terra, são manifestações de Satanás, e diz aqui, né, de todas as blasfêmias que ele profere. Então, com toda essa iniquidade é visto Satanás aqui nestes capítulos. A mulher representa o povo fiel de Deus, que sempre ficou fiel à espera, né, do Messias. As 12 estrelas, a coroa das 12 estrelas são as 12 tribos de Israel. O menino é Jesus, né? Herodes tentou matar Jesus, mas a gente já vê aqui que foi Satanás que estava por trás de tudo isso. A gente vê que o nascimento de Jesus afetou todo o universo. O grande dragão vermelho com 7 cabeças, 10 chifres, 7 coroas, representa o poder e os reinos do mundo sobre quais Satanás governa. As estrelas que foram lançadas, já falei, dos demônios de 1/3. E 1260 anos são simbólicos, representam o período de tempo que o dragão teve permissão para exercer sua autoridade. A gente não sabe esse tempo aqui, não adianta querer calcular, não adianta, a Bíblia não diz, ele é simbólico, vai haver um tempo e o dragão, né, Satanás, terá toda a permissão para exercer a sua autoridade, principalmente em Jerusalém. Mas do versículo 10 em diante, a gente leu aqui a vitória da cruz, do capítulo 14. É do capítulo 14, Geisa? Não, a gente acabou de ler. Foi do capítulo 12, né? A gente viu a declaração agora... Peraí, minha gente, para eu não falar errado para você. Eu li até... isso aí. Capítulo 12, agora a partir do versículo 10... diz assim, agora veio a salvação. Ele ouviu, João ouviu, depois que ele viu a mulher e o dragão, ele ouviu a voz do céu dizendo, veio a salvação, o poder e o reino do nosso Deus, a autoridade do seu Cristo, pois foi lançado fora o acusador dos nossos irmãos, que acusa diante do nosso Deus dia e noite. Isso, eu já li essa parte. Então aqui é a celebração da salvação. E nós precisamos celebrar e confiar nisso e não temer a tribulação, porque tem salvação garantida, tem vitória garantida para nós. Nós não devemos temer Satanás, mas nós devemos servir fielmente a Jesus, que é o único que nos dá a vitória. É Ele. Aí agora em Apocalipse 13, se você tiver com a Bíblia, dê uma olhada aí comigo. Apocalipse 13 fala de 2 seres que se levantarão e tomarão o poder nos últimos tempos. A besta que sobe, né, do mar e a besta que sobe da terra. E elas representam 2 níveis de poder. Poder político e poder religioso. Essa besta. E é nesse período que o anticristo virá para governar a terra. Fala também de uma prostituta, e essa prostituta representa uma religião que é agradável a todos. Faça o que você quiser, contanto que você crê em Deus. Meus queridos, essa prostituta, o espírito dela já age na terra. Hoje mesmo eu vi um vídeo de uma cantora de funk que está fazendo células na sua casa. Já chama de célula, canta louvores, mas eu não vi ainda. Se alguém já viu, depois comenta comigo no direct. Quem viu vai saber de quem eu estou falando. E ela é uma cantora de funk. Ela assumiu a homossexualidade, né? Há pouco tempo. Acho que já era casada com outra mulher e está fazendo a célula na casa dela, mas eu não vi nenhum relato de transformação, de mudança, de pecado, de vida de pecado, de deixar, né, a profissão que nada glorifica o nome do Senhor. Então, essa religião prostituta, ela já está agindo na terra. Faça o que você quiser, contanto que você seja feliz. Deus lhe ama, você crê em Jesus e você é salvo. É ou não é? Você já ouviu algo parecido assim? Então a prostituta, ela dá aos povos do mundo uma religião agradável.
e ajuda a acalmar e a manter na linha. Em troca, a besta dá dinheiro à prostituta e apoio do governo. Então vê o poder, a igreja, né? A igreja tem poder político e tem a honra do anticristo, mas por causa dessa prostituição religiosa, dessa prostituta que não serve ao Senhor e desvia, né, essa religião, essa falsa religião. Deixa eu adiantar aqui. Nos anos do arrebatamento, a besta vai cada vez mais se desenvolver e crescer em poder, mas haverá paz e segurança para os filhos do Senhor. E a marca da besta? Vou encerrar com a marca da besta, tá bom? Você vai ler aqui os textos, a gente vai parar aqui. Deixa eu ver onde eu parei aqui, que capítulo. No 14, tá bom? Capítulo 14. A partir da semana que vem a gente vai para o capítulo 15 de Apocalipse. Aí eu acho que mais dois estudos a gente completa, mas a gente vai fazer realmente como foi proposto, tá? Com entendimento, que a gente possa receber do Senhor aquilo que a gente precisa. A marca da besta. Não sei quem lembra aí na década de 80, quando apareceu o código de barras nos produtos, haviam muitos falando que o código de barras, todo código de barras no final daria 666. Alguém já viu isso? Alguém lembra? Alguém dessa época? Então, o código de barras era a marca da besta, não compre nada que tenha código de barras. E mais um exemplo do fanatismo religioso e da falta de equilíbrio, né? Infelizmente. Mas o código de barras não é a marca da besta. Hoje é impossível. Não sei que milagre não disseram que o QR Code seria também. Se alguém ouviu falar, aí pode dizer. Não era a marca da besta. Outros já disseram que o www da internet era a marca da besta. Outros estão dizendo que o chip na pele para ter todas as informações. Saulo, antiga isso. Esse chip, né, que tá aí, já estão colocando em alguns países, não lembro agora. Não, eu não vou deixar colocar chip em mim, porque é a marca da besta. Segundo o pensamento de boa parte dos intérpretes, a marca do anticristo em forma de chip será usada como uma forma de controle social, mas não é a marca da besta. É claro que o anticristo quer o controle social. É claro que ele vai querer saber de tudo, de todo mundo. E você acha que a gente vai ter como fugir disso? A gente tem como negar a marca da besta. Mas esses meios de controle social, a gente está envolvido. As próprias redes sociais, elas vão servir. Não sei se vocês já assistiram, mas tem agora um documentário, não é da agora não, já tem algum tempo. Esqueci o nome, alguma coisa das redes. Alguém pode me lembrar aí? Da Netflix? Alguma coisa das redes. Conta a história, né? Das redes. O próprio celular, Keili, isso é um instrumento, é tecnologia. O que é que tem de errado um celular? Nada, se a gente souber usar. Mas o anticristo vai usar tudo, a ciência vai se multiplicar e tudo vai ser conectado para facilitar o governo do anticristo. E a gente tem que temer isso, minha gente. A gente não tem que temer isso, não. A gente tem que aproveitar para pregar o evangelho. Olha o que a gente está fazendo aqui, não é? A gente tem que aproveitar todos os meios para pregar o evangelho, toda a tecnologia para compartilhar o que é bom. O dilema das redes, obrigada, Saulo. O dilema das redes é assustador. Mas é isso mesmo, o propósito é esse mesmo. Só que, falando, tem a ver, tá, com o 666. A questão do algoritmo das redes sociais tem a ver com aquilo que eu gosto, com aquilo que eu vejo. Então, se eles percebem que eu estou vendo muito tal vídeo, eles vão mostrar sempre aquele vídeo para mim, porque daquilo que eu estou me alimentando, eles vão... O algoritmo, né, das redes sociais vai trabalhar naquilo que está sendo mais curtido, mais visualizado. E qual é o nosso papel nesse dilema das redes? Visualizar aquilo que edifica, compartilhar aquilo que edifica, curtir aquilo que edifica, comentar aquilo que edifica. Olha, é tão verdadeiro isso que quando você faz uma pesquisa e se o seu e-mail estiver logado no seu aplicativo do Google,
Você faz uma pesquisa lá, você quer comprar uma máquina de lavar. E aí você pesquisa o preço. Quando você entra no Instagram, no Facebook, tá a máquina de lavar lá na sua cara com vários preços e promoções. É o dilema das redes. Essa série da Netflix explica sobre isso. Não é para temer, é para se preparar, é para estar atento, é para se preocupar com o que a gente está vendo, o que a gente está se alimentando, o que a gente está fazendo no nosso tempo, como que a gente está aproveitando a ciência para pregar o evangelho. É disso. Então, a Bíblia não fala do 66, mas deixa eu ver aqui que eu encontrei aqui uma explicação que tem a ver com aquilo que eu acredito também. Essa posição teológica aqui é a que eu mais me identifico. Antes, deixa eu falar com Dani aqui. Isso, Dânia, eu falei aqui do filme Deixados para Trás. Ele é pré-tribulacionista. Eu, particularmente, não acredito que vai ser daquele jeito. Porque eu acredito que a gente vai passar pela tribulação. A igreja vai passar. Mas tem aqueles que creem e a gente respeita também. Porque o importante é estar preparado. O importante é estar firme em Jesus, né? Então, falando do 66, tem um grupo, né? Uma posição teológica que é a que eu também creio, entende? Que a marca da besta já esteve presente em todas as gerações, que ela não é algo físico, mas que é um sistema intelectual, é um conceito, é uma maneira de viver. Deixa eu ler aqui direito para passar para você. De certa forma, esta marca esteve presente em todas as gerações, isto é, nas gerações que nos precederam e que o diabo sempre teve os seus adoradores, os quais foram marcados por ele. Em outras palavras, isso quer dizer que a marca da besta aponta para o fato de que uma pessoa pertence ao grupo contrário a Cristo e seus seguidores, de modo que em tudo o que ela pensa, diz, escreve ou faz, reflete o espírito do anticristo, que governa, deixando evidente que de uma forma ou de outra suas ações ou filosofias são opostas àquilo que a Igreja de Cristo acredita e defende. Então a marca da besta não é um número que vai ser colocado aqui na nossa testa. É na testa porque está no entendimento, a mente cauterizada com tudo aquilo que é contrário a Deus. E o número 6, em hebraico, ele é o número do homem. Então, 666, 3. 3, governo também, né? 3 é um múltiplo de 12. 3 fala de governo, de autoridade. Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Então, a marca da besta, 3666. Domínio completo da mente humana e da natureza pecaminosa no homem, afastando-o de tudo que é a favor de Cristo e em nome de Cristo. É assim que eu creio, tá bom? Então, vou encerrar nosso estudo de hoje. Você pode dizer um glória a Deus aí, um amém? Lendo o final do capítulo 14, o final não, os primeiros versículos aqui, que falam mais uma vez da vitória de Jesus. Olhei, e eis que estava o Cordeiro sobre o monte Sião. Meus lindos, meus queridos irmãos, minhas lindas irmãs. Todas as vezes que João viu algo muito ruim acontecer, imediatamente depois, Deus mostrava para ele a glória do Cordeiro. Apocalipse é o livro da revelação de Jesus, da glória de Jesus. E depois desse relato tão terrível da mulher, do dragão, da besta, do anticristo, olha o que João viu. Olha, escuta agora, Apocalipse 14. E olhei, e eis que estava o Cordeiro sobre o monte Sião, e com ele 144 mil. A gente já viu sobre os 144 mil lá atrás, só você pegar a live anterior. Que em suas testas tinham escrito o nome de seu Pai, Yahvé, o Criador, o Eterno. E ouvi uma voz do céu como a voz de muitas águas,
e como a voz de um grande trovão, e ouvi uma voz de arpistas, música, adoração, que tocavam com as suas harpas e cantavam um cântico novo diante do trono e diante dos 4 animais, os 4 seres viventes que a gente viu lá no capítulo 4, os 24 anciãos, e ninguém podia aprender aquele cântico, senão 144 mil que foram comprados da terra. Gente, devia ser uma coisa muito linda o que ele viu. E só os 144 mil podiam ouvir. Deus tem seus mistérios, né? Ele revela como ele quer. Então a gente não vai ouvir esse hino, mas a gente vai ouvir outros e a gente vai poder cantar também. Versículo 4. Estes são os que não estão contaminados com mulheres, porque são virgens. Estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vá. Estes são os que dentre os homens foram comprados como primícias para Deus e para o Cordeiro. E na sua boca não se achou engano, porque são irrepreensíveis diante do trono de Deus. E vi outro anjo voar pelo meio do céu e tinha um evangelho eterno para o proclamar aos que habitam na terra e a toda nação, tribo, língua e povo, dizendo com grande voz, olha aqui o que é que estava escrito nesse evangelho eterno: temei a Deus, dá-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. E o outro anjo seguiu dizendo: caiu Babilônia, aquela grande cidade que a todas as nações deu a beber do vinho da ira e da sua fornicação. E seguiu-os o terceiro anjo dizendo com grande voz: se alguém adorar a besta, a sua imagem, recebeu o seu sinal na testa e na sua mão, também este beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou, não misturado no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo, enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. Então, na testa e na mão, porque vem do controle da mente e daquilo que você faz, mão, tudo que você age, todas as suas atitudes serão de acordo com a mensagem do anticristo. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. E depois ele lê versículo 14: olhei, eis uma nuvem branca, assentado sobre a nuvem, um semelhante ao Filho do Homem, que tinha sobre a sua cabeça uma coroa de ouro, na sua mão uma foice aguda, e outro anjo saiu do templo, clamando com grande voz ao que estava sentado sobre a nuvem: lança a tua foice e ceifa, a hora de ceifar é vinda, porque já a colheita da terra está madura. Haverá uma grande colheita de vidas. E aquele que estava sentado sobre a nuvem meteu a sua foice, e a terra foi cegada. Saiu do templo que está no céu outro anjo, qual também tinha uma foice aguda. Saiu do altar outro anjo que tinha poder sobre o fogo. Clamou com grande voz ao que tinha foice aguda, dizendo: lança a tua foice aguda, vindima os cachos da vinha da terra, porque já suas uvas estão maduras. Está falando do tempo chegado, né? O tempo do juízo. Jesus recolheu os seus e agora vem o juízo de Deus. O anjo lançou a sua foice à terra, versículo 19, vindimou as uvas da vinha, tirou-as no grande lagar da ira de Deus. E o lagar foi pisado fora da cidade, e saiu sangue do lagar até os freios dos cavalos, pelo espaço de 1.600 estágios. Todos os números de Apocalipse, todos eles são simbólicos, porque a gente não tem a explicação clara, então a gente não pode inventar. Por causa de muitas invenções que as pessoas, de geração em geração, foram se afastando de Apocalipse, se afastando do amor à vinda de Jesus, se afastando. E a gente não pode, está próximo, está muito próximo. Então, que ao ler a palavra de Deus, a gente busque do Espírito Santo o entendimento e a gente ame cada dia mais a vinda do Senhor. Amém? Glória a Deus por isso. Não sei se alguém tem alguma pergunta, quer acrescentar alguma coisa antes de a gente terminar. A gente já passou aqui 13 minutinhos da nossa 1 hora de live. Alguém quer perguntar alguma coisa? Foi bom para você estar aqui comigo nesse tempo? Você que vai assistir depois, que vai estar lá no feed do Instagram, que vai estar lá no YouTube, Geisa Carneiro. Me ajuda a compartilhar pelo YouTube. Tem muitas pessoas que não
usam redes sociais, você sabia? Algumas pessoas eu compartilho depois o vídeo do YouTube para que elas possam também receber esse estudo. E a gente vai caminhando, crescendo na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia, glória a Deus. Eliane, Grace, Norma, Beth, querida, glória a Deus, Euque, glória a Deus. Vamos continuando. A Cláudia está aqui sempre, minha amiga de infância. Elza, Paloma, preciosa. Glória a Deus, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te fortaleça em fé, que os seus olhos estejam nele sempre, que sejamos sempre priorizando a nossa comunhão com ele. Se você congrega em alguma igreja, né, eu acho que a maioria que está aqui são queridos, né, da Igreja Baixa Central, mas tem outros irmãos preciosos que me seguem aqui no Instagram também. Não deixe de congregar, esteja junto, né, no templo, adorando, recebendo a palavra de Deus. É tempo de estarmos juntos. Ana, paz do Senhor. Márcia, querida, paz. Gratidão toda minha, Elza. Deus te abençoe também. Val, minha linda. Deus te abençoe. A gente vai seguindo naquilo que o Espírito Santo for nos direcionando, né? Norma, você é de Capim Grosso, minha família, muita gente daí. Minha irmã mais velha, David, nasceu em Capim Grosso. Minha infância, minhas férias eram em Capim Grosso. Já me diverti muito aí. Glória a Deus. Deus abençoe vocês. Até a próxima. Deus te abençoe muito, muito e muito. Um beijo no coração de todos vocês. E sigam, acompanhem aí. Quem tem meu WhatsApp, eu sempre estou lembrando. Quem quiser que eu mande pelo WhatsApp, me manda no direct. Eu quero, pastora, receber, né, lembrar do horário da live pelo WhatsApp. Eu quero receber o link do YouTube. Eu mando para você, tá bom? Escreve aí no direct do Instagram que eu mando para você. Deus abençoe a todos e a todas. Carol, Deus abençoe e até a próxima.